Capítulo 25. Um escândalo em Avonlea. Em uma alegre manhã de junho, 15 dias após a tempestade do tio Waper, Annie caminhava lentamente pelo quintal de Green Gable, vindo do jardim, carregando nas mãos 2 caules ressecados de narcisos brancos. "Olha, Marília", disse com tristeza, segurando as flores diante dos olhos da dama austera que tinha o cabelo atado com um lenço de algodão xadrez verde e branco e entrava na casa com o frango depenado. Estes foram os únicos botões que a tempestade poupou, e mesmo estes são imperfeitos. Que pena! Queria levar alguns ao túmulo de Matthew. Ele sempre gostou tanto dos lírios de junho. "Também sinto falta delas", admitiu Marília, apesar de não parecer certo ficar lamentando sobre as flores quando tantas coisas piores aconteceram. Todas as colheitas estão destruídas, assim como as frutas. Mas as pessoas estão semeando as aveias novamente, reconfortou Annie. "E o Sr. Harrison diz que, se tivermos um bom verão, elas vão crescer, ainda que atrasadas, e minhas flores estão brotando outra vez. Mas, nada pode substituir os lírios de junho. A pobre Hester Gray também não receberá nenhum. Ontem à noite fui até o jardim dela, mas não havia nenhum. Tenho certeza de que ela sentirá falta das flores." "Não acho certo você falar essas coisas, Annie. Realmente não acho", repreendeu Marília com severidade. "Hester Gray morreu há mais de 30 anos e seu espírito está no céu, eu espero." "Sim, mas eu acredito que ela ainda ama seu jardim, que ficou a se lembrar dele. Estou convicta de que eu gostaria de olhar para baixo e ver alguém depositar flores em meu túmulo, não importando há quanto tempo eu estivesse no céu. Se eu tivesse um jardim como o de Hester Gray, levaria mais de 30 anos mesmo no céu para que eu não sentisse mais saudade dele." "Bem, não deixe que os gêmeos a ouça falar dessa maneira", foi o débil protesto de Marília ao carregar o frango para dentro de casa. Annie prendeu os narcisos no cabelo e foi até o porão de Alameda, onde se deteve por alguns minutos para desfrutar do sol esplendoroso de junho, antes de dedicar-se às tarefas matinais de sábado. O mundo tornava-se adorável novamente. A velha mãe natureza fazia o máximo esforço para remover os traços da tempestade e, apesar de não ter tido êxito completo por muitas luas, estava realmente operando maravilhas. "Só queria ficar ociosa hoje o dia inteiro", disse Annie a um pássaro azul que cantava pousado em um galho de salgueiro. "Mas uma professora que também está ajudando a cuidar de gêmeos não pode se dar a esse luxo, passarinho. Como é doce o seu canto, amiguinho. Você está transformando em música os sentimentos do meu coração, de uma forma muito melhor do que eu jamais conseguiria. Ora, quem está vindo?" Uma charrete vinha sacolejando pela Alameda, com 2 pessoas no assento e em um grande baú atrás. Quando se aproximaram, Annie reconheceu o condutor como filho do oficial da estação de Bright River, mas sua companhia era desconhecida. Um fragmento de mulher que saltou agilmente diante do portão, praticamente antes que o cavalo se detivesse. Era uma pessoinha muito bonita, evidentemente mais próxima dos 50 anos do que dos 40, mas com bochechas rosadas,
cintilantes olhos escuros e cabelos negro e brilhante, coroado por um maravilhoso chapéu adornado de flores e plumas. Apesar de ter viajado 13 quilômetros por uma estrada empoeirada, ela estava tão limpa como se tivesse acabado de sair de uma caixa de chapelaria. É aqui que vive o Sr. James Harrison? Inquiriu sem cerimônia. Não, o Sr. Harrison vive mais adiante, respondeu Anne completamente admirada. Bem, eu realmente achei que esse lugar parecia muito aciado. Aciado demais para James Harrison viver aqui. A não ser que tivesse mudado muito desde que o vi pela última vez. Gorjeou a pequena dama. É verdade que ele vai se casar com uma dama desta comunidade? Não, oh não! Exclamou Anne. Seu rosto ficou ruborizado, a ponto de despertar o olhar curioso da estranha, como se suspeitasse dos planos matrimoniais do Sr. Harrison. Mas eu li no jornal da ilha, insistiu a bela desconhecida. Uma amiga enviou-me um exemplar com notícias em destaque. Amigas são sempre muito prestativas para fazer essas coisas. O nome de Harrison estava escrito abaixo de um novo cidadão. Ah, aquela nota era só uma piada. Anne respirou fundo. O Sr. Harrison não tem a intenção de se casar com ninguém. Eu posso lhe garantir. Estou muito contente em saber, disse a dama rosada, voltando agilmente para seu assento na charrete. Pois acontece que ele já é casado e eu sou esposa dele. Ah, pode ficar surpresa. Presumo que ele tenha se passado por solteiro, partindo corações à torto e à direita. Ora, James Harrison. Ela acenou vigorosamente para os campos em direção à grande Casa Branca. Acabou a diversão. Estou aqui, apesar de que não teria me dado ao trabalho de vir se não tivesse pensado que você estava envolvido em alguma malandragem. Suponho, voltando-se para Anne, que aquele papagaio esteja tão profano como sempre. O papagaio está morto, eu acho, gaguejou a pobre Anne. Naquele exato momento, ela não se sentiu segura nem do próprio nome. Morto? Tudo vai ficar bem, então, respondeu a dama rosada em júbilo. Posso lidar com James Harrison, se aquele pássaro estiver fora do caminho. Com essa declaração enigmática, ela seguiu alegremente pela estrada e Anne voou até a porta da cozinha para encontrar Marília. Anne, quem era aquela mulher? Marília, eu pareço estar louca? Perguntou com uma solene, mas com um olhar desvairado. Não mais do que o de costume, respondeu Marília sem intenção de ser irônica. Bem, então, acha que estou acordada? Anne, que bobagem é essa? Perguntei quem era aquela mulher. Marília, se eu não estou louca nem sonhando, ela não pode ser feita da mesma substância dos sonhos. Ela deve ser real. De qualquer maneira, estou certa de que não conseguiria imaginar um chapéu como aquele. Ela diz que é esposa do Sr. Harrison, Marília. Foi a vez de Marília surpreender-se. Esposa dele? Anne Shirley. Então, por que ele está se passando por solteiro? Não acho que seja o caso, argumentou Anne tentando ser justa. Ele nunca disse que não era casado. As pessoas simplesmente tomaram como certo de que não era. Oh, Marília, o que a senhora Lynde dirá sobre isso? Descobriram o que a senhora Lynde tinha a dizer quando ela fez uma visita no final daquela tarde.
Ela não estava surpresa. Sempre suspeitava de algo do tipo. Sempre soube que o Sr. Harrison tinha algo de estranho. E pensar que ele abandonou a esposa, disse ela indignada. Parece uma daquelas coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Mas quem poderia imaginar algo assim acontecendo bem aqui em Avonlea? Mas nós não sabemos se ele abandonou, protestou Anne, determinada a acreditar na inocência do seu amigo até que fosse provado o contrário. Não sabemos o que realmente aconteceu. Bem, em breve saberemos. Estou indo diretamente para lá, disse a senhora Lynde, que nunca soubera da existência da palavra delicadeza no dicionário. Supostamente eu não sei nada sobre a chegada dela e o Sr. Harrison ficou de trazer de Carmody uns medicamentos para Thomas. Então, essa será uma boa desculpa. Descobrirei toda a história e virei para contar no caminho de volta. A senhora Lynde se precipitou em um terreno onde Anne jamais teria se atrevido a pisar. Nada no mundo a teria convencido a ir à casa do Sr. Harrison, mas a jovem tinha uma cota natural e adequada de curiosidade e sentia-se secretamente satisfeita pelo fato de a senhora Lynde ter ido resolver o mistério. Ela e Marília aguardavam ansiosas o retorno dela, mas esperaram em vão. A senhora Lynde não retornou a Green Gable naquela noite. David, ao regressar às 9 horas da casa dos Boutleys, explicou o porquê. Encontrei a senhora Lynde e uma mulher estranha no vale, disse ele. E por Deus, como falavam as duas ao mesmo tempo! A senhora Lynde me pediu para dizer a vocês que sentia muito, mas estava muito tarde para vir nesta noite. Anne, estou terrivelmente faminto. Tomamos chá na casa de Miltley às 4 e achei que a senhora Butler muito malvada. Ela não nos deu nada de compotas, nem bolo, e até mesmo pão era escasso. David, quando se visita alguém, não se deve criticar o que lhe é oferecido para comer, disse Anne em tom solene. É muita falta de educação. Tudo bem, eu só vou pensar, respondeu animado. Anne, dê alguma coisa para o pobre rapaz comer. Anne olhou para Marília, que a seguia até a despensa, e fechou a porta cuidadosamente. Pode pôr um pouco de geleia no pão, Dave. Eu sei muito bem como é o chá na casa de Levi Butler. David recebeu a fatia de pão com geleia com um suspiro. Este é um mundo meio decepcionante, afinal, comentou ele. Miltley tem uma gata que sofre ataques. Ela teve um todos os dias durante 3 semanas. Miltley falou que é muito estranho de ver. Eu fui lá hoje de propósito para ver um ataque, mas a coisinha miserável não teve nenhum. Ela estava mais do que saudável, apesar de termos esperado a tarde inteira. Mas não importa. David iluminou-se à medida que o insinuoso conforto da geleia de ameixas se instalava em sua alma. Pode ser que eu ainda consiga ver o bicho ter um ataque outro dia. Não é provável que a gata tenha deixado de sofrer ataques de uma hora para outra depois de tanto tempo, não é? Esta geleia é muito deliciosa. David não tinha certeza que a geleia de ameixas não pudesse curar. O domingo foi tão chuvoso que não houve fofocas, mas na segunda-feira todos já tinham ouvido alguma versão da história do Sr. Harrison. A escola estava plena de burburinhos e Dave chegou em casa cheio de informações. Marília, o Sr. Harrison tem uma nova esposa. Bom, não exatamente nova, mas Milton falou que eles pararam de estar casados por um tempo.
Sempre achei que as pessoas tinham que continuar casadas, mas Milton falou que não, porque existem umas formas de parar se você não consegue aguentar. Ele falou que uma das formas é só ir embora e deixar a esposa, e foi isso que o Sr. Harrison fez. Falou que o Sr. Harrison abandonou porque ela tirava coisas nele, coisas duras. E Arthur Sloane falou que foi porque ela não deixava fumar. E Ned Clay falou que foi porque ela nunca parava de criticá-lo. Eu não deixaria a minha esposa por nada disso. Eu só bateria o pé no chão e diria: Senhora Dave, você tem que fazer o que eu gosto, porque eu sou homem. Acho que isso a deixaria calma rapidinho. Mas a Nera Clay falou que foi ela que o deixou, porque ele não limpava as botas na porta antes de entrar, e ela não culpa a esposa por isso. Vou à casa do Sr. Harrison agora mesmo para ver como ela é. David logo retornou um pouco abatido. A Sra. Harrison não estava. Ela foi até Carmody com a Sra. Rachel Lynde para comprar um novo papel de parede para a sala de visitas. E o Sr. Harrison pediu que eu falasse para Anne ir até lá, pois ele quer conversar com ela. E digo mais, o chão está limpo e o Sr. Harrison está com a barba feita, apesar de não ter ido à igreja ontem. A cozinha do Sr. Harrison não parecia familiar para Anne. O piso apresentava de fato um maravilhoso grau de pureza, assim como cada móvel naquele aposento. O forno estava polido, era possível ver seu rosto refletido nele. As paredes haviam sido pintadas de branco, os vidros das janelas brilhavam sob a luz do sol. À mesa estava o Sr. Harrison usando suas roupas de trabalho que apresentavam vários rasos e buracos na sexta-feira, mas que agora estavam nitidamente remendadas e escovadas. Seu rosto estava barbeado com esmero e com pouco cabelo que restava fora cuidadosamente cortado. Sente-se, senhorita Anne. Sente-se, disse ele em um tom de voz 2 vezes mais baixo do que usava nos funerais pelas pessoas de Avonlea. Emily foi até Carmody com Rachel Lynde. Ela já afirmou uma amizade eterna com aquela senhora. Admira-me o quão contraditórios são aquelas duas. Bem, senhorita Anne, meus tempos de tranquilidade se acabaram completamente. Presumo que, de agora em diante, seja só limpeza e organização para o resto da minha vida natural. O Sr. Harrison fez o possível para falar pesarosamente, mas um irreprimível brilho em seus olhos o traiu. O senhor está contente com o retorno de sua esposa, exclamou Anne, sacudindo os dedos para ele. Não precisa fingir que não está, pois eu consigo ver claramente. O Sr. Harrison relaxou com um sorriso acanhado. Bem, estou me acostumando, confessou. Não posso dizer que estou triste por ver Emily. Um homem realmente precisa de certa proteção em uma comunidade como esta, onde não se pode jogar xadrez com o vizinho sem ser acusado de ter a intenção de se casar com a irmã dele e sem que isso seja publicado no jornal. Ninguém teria pensado que o senhor estava cortejando Isabelle Anderson, se não tivesse fingido ser solteiro, disse Anne com muita severidade. Eu não fingi que era. Se alguém tivesse me perguntado se eu era casado, eu teria dito que era. Mas todos apenas pressupuseram as coisas. E eu não estava ansioso para falar sobre o assunto. Era muito doloroso. A senhorita Rachel Lynde teria muito a dizer se soubesse que minha esposa tinha me deixado, não teria?
mas alguns dizem que foi o senhor que a deixou. Ela começou, senhorita Anne, ela começou. Vou contar toda a história, pois não quero que a senhorita pense o pior de mim, mais do que mereço, e nem de Emily. Mas vamos para a varanda. Tudo aqui está tão assustadoramente limpo que me faz sentir saudade da minha casa. Creio que me acostumarei depois de um tempo, mas olhar para o quintal me acalma por hora. Emily não teve tempo de limpá-lo. Assim que se sentaram confortavelmente na varanda, o Sr. Harrison começou o relato de seus infortúnios. Eu vivia em Scoresford, New Brunswick, antes de vir para cá, Anne. Minha irmã cuidava de casa para mim, e eu fazia muito bem. Nossa casa era razoavelmente limpa, e ela me deixava em paz e me enchia de mimos, como Emily sempre diz. Porém, 3 anos atrás ela morreu. Antes de morrer, ela se preocupava muito com o que seria de mim e, por fim, fez com que eu prometesse que me casaria. Ela aconselhou-me a casar com Emily Scott, que tinha seu próprio dinheiro e era uma dona de casa padrão. Eu disse a ela, Emily Scott nunca olharia para mim. E minha irmã respondeu, peça em casamento e veja. E só para tranquilizá-la, prometi que faria isso. E fiz. E Emily aceitou meu pedido. Nunca fiquei tão surpresa na minha vida, senhorita Anne. Uma mulher inteligente e linda como aquela. E um velho camarada como eu. Vou lhe dizer, pensei a princípio que estava com sorte. Bem, nós nos casamos e fizemos uma curta viagem de 15 dias a St. John. E então voltamos para casa. Chegamos às 10 horas da noite e eu dou minha palavra, Anne, de que em meia hora aquela mulher estava limpando a casa. Sei que estava pensando que minha casa precisava. A senhorita tem um rosto muito expressivo, seus pensamentos estão todos refletidos nele, mas não precisava, não tanto assim. Admito que a casa era muito bagunçada, mas meus tempos de solteirice, mas antes do casamento, eu contratei uma mulher para que fizesse uma boa limpeza e também foram feitos consideráveis reparos na estrutura e na pintura. Eu lhe asseguro que se a senhorita levar Emily para um palácio de mármore novinho, ela vai começar a esfregar assim que conseguir por um vestido velho. Bem, ela ficou limpando a casa até 1 da madrugada naquela noite e às 4 horas já estava de pé limpando novamente e assim continuou. E até onde eu sei, nunca parou. Areava, varria, tirava o pó sem parar, exceto aos domingos, quando passava o dia ansiando pela segunda-feira para começar tudo de novo. Era a forma como se entretia e eu não teria problema algum com isso se ela tivesse me deixado em paz. Mas isso não fez. Estava decidida a me mudar, mas não havia me pego jovem o bastante. Ela não permitia que eu entrasse em casa a menos que trocasse as botas por chinelos na porta. Eu não podia fumar meu cachimbo, a não ser que fosse para o estábulo, e minha linguagem não era suficientemente correta. Emily tinha sido professora, ainda bem jovem, e nunca deixou isso para trás. Também odiava me ver comer com minha faca. Bem, e assim era implicância e reclamação sem fim. Entretanto, Anne, para ser justo, eu também era teimoso. Não tentei melhorar tanto quanto deveria ter feito. Só ficava mal-humorado e contrariado quando ela apontava minhas falhas. Certa vez, falei que ela não tinha reclamado da minha linguagem quando eu a pedi em casamento.
Não foi uma coisa muito educada de dizer. Uma mulher perdoaria um homem por agredi-la com mais facilidade do que por dar a entender que ela estava muito ansiosa para agarrá-lo. Bem, continuamos brigando assim, o que não era exatamente agradável, mas talvez tivéssemos nos acostumados um ao outro após um tempo. Se não fosse por causa de Ginger, o papagaio foi a gota d'água. Emily não gostava de papagaios e não conseguia suportar o modo profano de Ginger falar. Eu era apegado ao pássaro por causa do meu irmão marinheiro. Ele era meu irmão favorito quando éramos criança e enviou-me Ginger. Quando estava morrendo, eu não via motivos para me preocupar tanto com seu hábito de xingar. Não há nada que eu odie mais do que isso em uma pessoa, mas em um papagaio que apenas repete o que ouve sem entender mais do que eu entenderia de chinês. Exceções podem ser feitas, mas Emily não pensava dessa maneira. Mulheres não são lógicas. Empenhava-se em fazer Ginger parar de xingar, mas não parecia ter mais êxito do que tinha tentado me fazer parar de dizer entendi e essas coisas. Parecia que quanto mais se empenhava, pior Ginger ficava, assim como eu. O Sr. Harrison fez uma pausa, deu um suspiro e prosseguiu. Bem, as coisas continuaram assim. Ambos ficaram mais irritados, até que veio o ápice do problema. Emily convidou o nosso ministro e a esposa para o chá, e outro ministro e a esposa dele, que estava de visita. Prometi colocar Ginger em um lugar seguro, onde ninguém poderia ouvi-lo. Emily não tocava na gaiola nem por uma vara de 3 metros. E eu tinha a intenção de fazer isso, pois não queria que os ministros ouvissem algo desagradável na minha casa. Mas isso fugiu da minha mente. Emily estava me enlouquecendo tanto por causa dos colarinhos limpos e da minha linguagem que já era de se esperar. E eu me esqueci do pobre pássaro, até que nos sentamos para o chá. Justo quando o ministro número 1 estava bem no meio da oração, Ginger, que estava na varanda diante da janela da sala de jantar, ergueu a voz. Ele tinha avistado o peru no quintal, e isso sempre surtia um efeito nocivo em Ginger. E naquela vez ele se superou. Pode rir, Anne, mas nego que eu mesmo já ri por causa disso muitas vezes desde então. Mas naquele momento me senti quase tão mortificado quanto Emily. Saí dali e levei Ginger para o estábulo. Não posso dizer que desfrutei da refeição. Sabia que pela expressão de Emily que problemas aguardavam por Ginger e James. Quando as visitas foram embora, fui até o pasto das vacas, meditando no caminho sobre algumas coisas. Lamentava por Emily e suspeitava que não tinha sido tão atencioso quanto deveria. Além disso, questionava se os ministros pensaram que Ginger tinha aprendido aquele vocabulário comigo. No fim das contas, decidi que teria de me desfazer misericordiosamente de Ginger. E depois de levar as vacas para o estábulo, fui contar a Emily minha decisão. Mas Emily não estava lá. Só vi uma carta na mesa. Bem, em acordo com as regras dos romances, na carta Emily dizia que eu teria de escolher entre ela e Ginger. Tinha voltado para sua própria casa e ali permaneceria até que eu lhe dissesse que tinha me livrado do pássaro. Fiquei tão irritado, Anne, e falei que ela podia ficar esperando até o dia do juízo final. E não voltei atrás. Empacotei todos os seus pertences e enviei para ela.
Isso deu muito pano para manga. Scortford é quase tão ruim quanto Avonlea no quesito fofoca, e todos se solidarizavam com Emily. Isso me deixou completamente furioso e revoltado, e vi que precisava ir embora. Do contrário, nunca teria paz. Concluí que teria de ir para a ilha. Eu já tinha vindo aqui quando era menino e tinha gostado muito. Mas Emily sempre dissera que nunca viveria em um lugar onde as pessoas tivessem medo de passear depois do crepúsculo por receio de cair no mar. Então, só para contrariar, resolvi me mudar para cá. E isso é tudo. Não tive mais notícias de Emily até voltar para casa no sábado, vindo do campo de trás, quando encontrei esfregando o chão. E a primeira refeição decente que comi desde que ela me deixou, pronta sobre a mesa. Disse-me para comer primeiro, depois conversaríamos. Assim, concluí que Emily havia aprendido algumas lições sobre como lidar com um homem. Então, aqui ela está e aqui ficará. Ao ver que Ginger está morto e que a ilha é um pouco maior do que ela imaginou. Aí vem a senhora Lynde e ela. Não vá, Anne. Fique e conheça Emily. Vocês já se viram no sábado. Ela queria saber quem é a linda jovem ruiva que mora na fazenda ao lado. A senhora Harrison saudou Anne de forma radiante e insistiu que ela ficasse para o chá. James estava me contando tudo sobre você e quão gentil tem sido, trazendo bolos e coisas para ele, disse ela. Quero conhecer todos os meus novos vizinhos, assim que possível. A senhora Lynde é uma mulher adorável, não é? Tão amigável. Quando Anne voltou para casa, em meio ao doce crepúsculo de junho, a senhora Harrison acompanhou pelo campo, onde os vagalumes acendiam suas lamparinas. Suponho que James contou nossa história a você, disse a senhorita Harrison confidencialmente. Sim. Então não preciso contá-la, pois James é um homem justo e sempre diz a verdade. A culpa está longe de ser toda dele. Agora consigo enxergar. Não fazia 1 hora que eu tinha voltado para minha casa quando desejei não ter sido tão apressada, mas eu não iria dar o braço a torcer. Percebo agora que esperava muito de um homem, e fui realmente muito boba por me importar com seu péssimo vocabulário. Não importa se um homem não tem um bom vocabulário, desde que seja um bom provedor, e não fique rondando a despensa para ver quanto açúcar você usou em 1 semana. Sinto que James e eu seremos muito felizes agora. Queria saber quem é o observador, para poder agradecer. Tenho uma verdadeira dívida de gratidão por ele. Anne manteve seu segredo, e a senhora Harrison nunca soube que sua gratidão chegara a seu destino. Anne sentiu-se um pouco atordoada ao pensar no longo alcance daquelas notas tolas. Elas haviam reconciliado um homem com sua esposa e criado a reputação de um profeta. A senhora Lynde estava na cozinha de Green Gable. Estivera contando toda a história para Marília. Bem, e o que você achou da senhora Harrison? Perguntou ela a Anne. Gostei muito dela. Acho que é uma dama adorável. É exatamente o que ela é, disse a senhora Lynde com ênfase. E eu estava dizendo a Marília que devemos fazer vista grossa com as peculiaridades do Sr. Harrison e tentar fazer com que ela se sinta em casa aqui. É isso que é. Bem, preciso ir embora. Thomas deve estar reclamando da minha ausência. Tenho saído um pouco desde que Elisa veio. E ele parece estar muito melhor nesses últimos dias. Mas não gosto de passar muito tempo longe dele.
soube que Gilbert Blythe renunciou à vaga de professor em Whitesand. Suponho que irá para a universidade no outono. A senhorita Lynde encarou a jovem com um olhar afiado, mas Anne estava inclinada sobre o solente Dave, que caía no sono no sofá, e seu semblante era inescrutável. Ela carregou o pequeno para o quarto, apoiando a bochecha sobre a cabecinha cheia de cachos. Enquanto subia as escadas, David lançou um braço cansado em torno do pescoço de Anne e lhe deu um caloroso abraço e um beijo pegajoso. Você é muito boa, Anne. Milton Bolt escreveu na lousa hoje e mostrou para Janice Sloane. Rosas são vermelhas e violetas são azuis. O mel é doce e assim também és tu. E isso expressa exatamente os meus sentimentos por você, Anne.